Cumprimento os irmãos, mostrando a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração para dar início ao culto de ensino. Glória a Jesus. Soberano, amado Deus, Pai querido e santo. Pai, nós entramos na tua presença, Senhor, para te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas almas, transgressões, ó Pai, que não provém de ti, que não te agrada, Senhor. Pai, amado, tem misericórdia, ó Pai, de nossas almas, Pai amado. Oh, meu Deus, Senhor Jesus, vai na frente, Pai. Prepara, Pai, o teu coração, prepara o coração da tua igreja, Pai, para o ensino de hoje, Pai. Que nós venhamos, Pai, sair daqui mais íntimo, Pai, de ti, Senhor. Que nós venhamos sair daqui, Pai, conhecendo mais do Senhor, tendo mais intimidade contigo, Pai amado. Oh, Deus querido e santo. Abençoa, Pai, aquelas pessoas, Pai, que estão vindo, os irmãos, Pai, que estão no caminho, Pai. Abençoa os que estão aqui, Senhor, e aqueles que não podem vir, Senhor, na noite de hoje, Pai. Oh, Deus querido e santo. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai Santo. Oh, Pai amado, eu te peço, Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Abre nossa mente, Pai, para o entendimento do ensino de Aleluia! Deus. Abençoa este culto, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria convidar o nosso irmão Alexandre para levar a irmã, olha, que o 547. Glória a Deus. Aleluia. 547, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santa Igreja com a paz do Senhor. Seu trabalho aqui virou.
Eu sei desse. Não. Não? Mas ele sabe, você chamou. Você sabe? Então acompanha ele, vamos embora, hoje é curso de ensino. Glória a Deus, é curso de ensino, né? Salve a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos que nos colocar de pé, aleluia, para nós entrarmos na palavra. Esse ensino de hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao 25. Como de costume, eu leio um, os irmãos leem demais. Amém? A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu,
Em algum tempo vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, do modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, o fim de que, pelo mandamento do pecado, se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me empreende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Glória a Deus. Vamos todos ler junto, versículo 19. No contado 3. 1, 2, 3. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Aleluia. Salve palmas para a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Algum pedido de oração, Lucas? Peço uma paz especial pela minha mãe, pela minha família e pela igreja. Amém. Missionário Cecília? Oração? Oração? Pedido de oração? Oração. Para mim, para Fulano, para a igreja, família, Marinei, família, Amém. Deus sabe. doutor Daniel, Doutor Daniel, Deus sabe. para o Viviane e família, Amém. o Roberto e Kiki. Mas Deus sabe. Mais algum pedido desse da pastora? Pastor Neres? Quero pedir pela nação brasileira, pela nossa vida espiritual e pela palavra de hoje. Pastor Edson?
motivo de oração, uma causa especial por cada irmão que está aqui esta noite, pelos nossos irmãos que estão enfermos. Amém. Mais algum pedido? Gostaria de chamar o nosso pastor Nelson para nos levar em oração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só da igreja que paz do Senhor. Amém. Vamos falar com Deus. Soberano Deus e Pai. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós queremos Te pedir perdão pelos pecados, transgressões, tudo aquilo que não Te traz, Senhor. Pai, das nossas vidas está nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos Te apresentar, Senhor, nosso corpo como sacrifício vivo nesta noite, Pai. Pai, vai de encontro com os órfãos, com as viúvas, Pai. Vai de encontro com os necessitados. Vai de encontro com aqueles que precisam, Senhor, de um refrigério na alma. Vai, Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, encontrar em nós, Pai, um coração quebrantado nesta noite, Pai, para que a Tua palavra venha fazer efeito nas nossas vidas, que nós não saia daquela mesma forma que nós chegamos, Pai, mas que nós saia transformado pela Tua palavra, que os nossos ouvidos sejam atentos a Ti, Pai, que o nosso entendimento esteja, Senhor, visível a Ti, Senhor. Eu entrego a vida das nossas vidas, da nossa família nas Tuas mãos, a família das nossos familiares nas Tuas mãos, Senhor, que cada um possa, Senhor, estar na Tua presença, Senhor. Meu Pai, vai de encontro com os enfermos, Pai, aqueles que estão no leito de hospital, aqueles que estão no presídio, Senhor, os homossexuais, Senhor, as prostitutas, Senhor. Meu Pai, vai de encontro, Senhor, com os vizinhos da esquerda, da direita, Senhor, aqueles que passam pela calçada dessa igreja, que possa receber o renovo do Senhor. Senhor, vai de encontro, Senhor, com todos os ministérios dessa igreja, Senhor, com as crianças, com os jovens, Senhor, com as mulheres guerreiras, Pai, com os varões de Cristo, Senhor, com esse culto de hoje, Pai, que a palavra vai nos renovar, vai nos fortificar, para nós possamos, Pai, estar na Tua presença a cada dia, que Teu nome seja glorificado e exaltado. A igreja diga amém. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de chamar a Duda. Pai, dízimos e as ofertas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Como a Duda vai dizer? Deus te abençoe. Nós que somos inteligentes, porque tudo é para a glória de Deus. Amém. De madrugada, quando eu estava orando, eu senti que alguém me tocou. De madrugada, quando eu estava orando, eu senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder. Quem está ligado vai receber. Desce fogo, desce poder. Quem está orando vai receber. Eu vi um anjo com espada de fogo. Eu vi um anjo com espada de fogo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, Pai querido, abençoa, Pai, todos os irmãos que abençoaram nesta noite, Pai, que dizimbaram, que ofertaram. Abençoa, Pai, aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor venha suprir, Pai, a necessidade, Senhor, encher o celeiro, Papai. Senhor, dízimos e oferta, Pai, para a manutenção, Pai, da Tua obra, Senhor. É o que nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Agora chama o pastor. Passa para ele. E agora vem o bom. Aleluia. Meu Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Diga aí, Diácono Valdemir. Que Jesus continue abençoando sua vida, sua saúde, seu ministério, seus filhos, seus projetos, a Mili e a sua esposa. Amém.
Deus abençoe. Pode vir de carro agora, hein? Cadê o pastor Nessa? Pode vir de carro agora, hein? Glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá, Romanos. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Versículos 7 e 7. Já foi lido. Vocês acompanharam a leitura, né? Tem coisa boa para nós, irmãos. O culto de ensino ele é um culto diferenciado, irmãos. E louvo a Deus por vocês estarem aqui, se esforçando, porque tudo que a gente aprende, ninguém arranca mais de nós. Diga aí, tudo que eu aprendo, ninguém mais tira de mim. Não tira. Viu, pastor Neves? Oi? Tá de carro. Tem que comer uma carne agora, né? Pra comemorar, né? Aquele espaço abençoado dele lá. Amém, irmãos? Então, Deus se alegra com a gente. Quando a gente vem para a casa dele para querer aprender. Pode ter certeza. Ele fica mais contente com nós quando a gente vem para a casa dele querer aprender, quando a gente vem para a casa dele querer cantar. Entendeu? Pode ter certeza. Mas ele gosta que a gente aprende, que a gente canta, que a gente canta, mas que nós venhamos dar prioridade no aprendizado. Mesmo que a gente não aprenda tudo até Jesus voltar, mas nós nos esforçamos para querer aprender. E o apóstolo Paulo é um homem que ele teve autoridade para escrever tudo que ele escreveu. Tanto é que ele chega a dizer: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Agradecer por domingo, hein? Tudo abençoado domingo, hein? Meu Deus, Deus foi fiel. E a pastora disse algo que eu guardei no meu coração. E tem, né? As pessoas costumavam dizer, até nós: faço o que eu falo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? E com nós é diferente. Não pode falar isso. Nós temos que falar: faço o que eu faço. Porque nós somos imitadores de Cristo, né? Eu falei: meu Deus, olha que coisa interessante. Então a gente tem que parar e pensar nisso. Eu tenho que ter na minha vida aquilo que as pessoas possam fazer. Que as pessoas vão olhar para mim não só pelo que eu falo, mas pelo que eu faço. Até o dia que Jesus mesmo vai falar para nós que a vingança é dele, não é nossa. Quando recebemos calúnia, quando recebemos informações, quando somos provados pelas pessoas, Jesus já fala para nós: fica tranquilo, que a igreja dele foi perseguida no passado. Mas a gente tem que ter dentro de nós isso: faço o que eu faço. Amém? Então Paulo, ele é interessante. E esse texto, às vezes as pessoas distorcem ele para o seu bel prazer, né? Mas vamos começar. Que diremos, pois? Uma pergunta: é a lei pecado? E aí? A lei é pecado? A lei é os mandamentos do Velho Testamento. De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão porque eu não conheceria o desejo, como ciência. Eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse: não cobiçará. A lei é pecado? Não. Certo? De modo nenhum. Mas nós não conheceríamos o pecado se não tivesse a lei. Vocês estão entendendo? Por isso que Deus teve que pôr a lei para o povo conhecer o pecado. Porque se não tem lei, não tem pecado. Amém? Estão entendendo? Vamos embora para o 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo o desejo, porquanto
sem a lei estava morto por... Entendeu? A mesma coisa que nós dissemos. Mas o pecado tomou ocasião, o pecado apareceu. Por que ele apareceu? Pelo mandamento. E Deus mandou. E operou em nós o quê? O desejo. Porquanto sem a lei estava morto pro... Então, se não tinha lei, a gente não tinha esse desejo do pecado. Porque estava sem lei, é tudo normal, então não tem desejo para nada. Eu vivo a minha vida. Entendeu? Mas pelo mandamento que mostrou para nós, pela lei mostrou para nós o dizendo, ó, não cobiça, que isso é. Aí o que aconteceu? Nasceu em nós o quê? O desejo. Porque se eu já não posso cobiçar, porque agora a lei apareceu, eu vou ter o desejo do quê? De cobiçar. Você está entendendo como que é? Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, o pecado aparecendo, se manifestando, eu sabendo que é o pecado, pelo mandamento operou em mim o quê? O desejo. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E se o pecado estava morto, tudo que eu fazia não era pecado. E tudo que eu fazia que não era pecado, a lei passou a falar, agora é pecado. E despertou em nós o quê? O desejo. Do que? De pecar. Olha como Paulo é muito interessante, não é? Continua. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Quem vivia assim? Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha que coisa. Algum tempo, Paulo está dizendo, eu vivia sem lei. Então eu vivia tranquilo. Eu vivia tranquilo. E você? Vivia preocupado com o que estava fazendo? Não, nada. Mas vindo o mandamento, reviveu o quê? O pecado. Aí o pecado nasce e nós morremos. Continua. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Continua. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Vamos embora. E assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E aí, o mandamento é bom. Porque nós aprendemos o que é pecado. Ele nos ensinou, ele nos mostrou para nós o que é o pecado. Porque se ele não mostra para nós, a gente morre. E se a gente morre no pecado, a gente vai visitar alguém que nós não quer visitar. Quem quer visitar ele lá? Então a lei ela não é ruim. A lei ela é santa, justa e boa. Continua. Logo tornou-se-me o bom em a lei que é santa, justa e boa, se tornou para Paulo morte. Há uma pergunta. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Vocês entenderam? Esse texto, esse pedaço, ele fez a pergunta. Logo se tornou então bom a morte? Porque nós lemos que é a morte. Volta no 12. No 11. Porque o pecado tomou ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Vai lá para 13. Logo se então me tornou bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim por quê? Para o nosso bem. Que agora nós sabemos o que é pecado. Sim ou não? A fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse o quê? Excessivamente maligno. Diga aí, o pecado é maligno. Continua. Porque bem sabemos que a lei, ela é
espiritual, mas nós somos carnal, vendidos sob o pecado. E aí a lei é espiritual. Quem que deu a lei? Foi Deus. E nós? Carnal. Nós éramos. Nós vamos chegar nesse ponto. Continua. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso faço. Vamos embora. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Vai embora. Não volta aí. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quem antes de Jesus chegou em casa e falou: poxa, não devia ter feito isso, mas já torrei meu dinheiro, já mexi onde não devia. É o pecado que tem mais força sobre nós. Quantas vezes a gente foi fazer algo que a gente não queria, mas fizemos, quando a gente não tinha a graça? Por quê? Isto é, na minha carne não habita, na nossa carne não habitava bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não conseguia realizar o bem. Quantas vezes eu tentei? E não conseguia. E o pecado ia lá e falava: vai lá que você faz. É mais ou menos isso. Quantas vezes você não tentou vir para Jesus antes de estar firme? Que é raro aquele que cortou e voou. Continua. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que quero, não quero. Esse eu faço. Agora. Ora, se eu faço o que não quero, já ou não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Vai embora. Até o 25. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha aí. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele responde: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Amém. 19, você deixa lá para nós. Tem um título para nós aí. Esse título é o da Bíblia mesmo. Na maioria das Bíblias está assim, do versículo 17, entre o 16 e o 17. A lei condena, Jesus liberta. Ó, diga aí: a lei condena, mas Jesus liberta. Esse vai ser o tema da mensagem. Porque nós sabemos que a lei, ela condena, irmãos. Não tem como. E ela continua condenando. E ela vai continuar condenando até o dia do fim do mundo. Porque aí vai vir a condenação final. Mas enquanto a igreja não for arrebatada e não vier ao fim do mundo, a lei ela vai continuar condenando. Mas só que Jesus também vai continuar libertando. Aleluia! Vai continuar libertando. Há dois modos de interpretação desse texto de Paulo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Primeiro, eu acredito que sejam os dois. Ele estava dizendo dele mesmo. E também dizendo da humanidade. Porque Paulo não é diferente de nós. Ele não era diferente de nós. Ele era um homem de carne e osso, certo? Então ele passava pelas tentações dele, que nem nós passamos. Quantas das vezes? Agora a gente fala, não quando a gente não
não tinha Jesus. Porque no versículo 25 nós lemos: mas dou graças a Deus. Volta lá no 25 para nós, volta para nós. Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque hoje a gente tem a graça. Então a graça nos ajuda. Pode botar para nós no 19. Então Paulo era um homem cheio da graça de Deus, sim ou não? Cheio do Espírito Santo de Deus, sim ou não? Então ele não era imune de passar pelas tentações. A Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo, mas foi o único que conseguiu vencer a tentação por completo, todos os dias da sua vida. Foi Jesus. Fora Jesus, mais ninguém. Todos caíram em alguma tentação. Ah, mas eu não traí, eu não roubei, eu não menti. Mas em alguma tentação a gente cai. Nós não podemos cair nas tentações graves, mas nas pequenas. Então Paulo estava dizendo: peraí, o que eu quero fazer está complicado, não estou conseguindo. Mas o que eu não quero está fácil. Por quê? A gente vem para uma história assim: ah, o velho homem morreu. A Bíblia fala que nós estamos mortos dos nossos pecados e delitos. Mas nós estamos mortos pela graça e o sangue de Jesus. Porque o nosso velho homem não está morto, não. Mas de jeito nenhum. Se ele tivesse morto, a gente não ia ter tentação. Se ele já morreu, então as tentações não iam ter poder sobre nós nos dias de hoje. E por que ainda nós somos tentados? Porque o velho homem está vivo, né? A velha mulher está viva, doidinho para derrubar nós. Então há diferentes interpretações, mas eu acredito que Paulo estava falando dele e para a humanidade. Entender o povo daquela época, para nós hoje. Não é porque nós estamos cheios de Deus, que nós estamos na obediência de Deus, que nós estamos firmes com Deus, que a nossa carne não vai gritar. Aí que ela vai fazer de tudo. Diga aí: a minha carne é inimiga. Eu tenho essa mensagem desde 2000, não sei quando. Os 3 maiores inimigos do crente, do cristão, que é o mundo, o diabo e hoje eu entendo como mais, eu entendo porque foi ensinado aqui pelo pastor Neves. Eu fazia uma outra escala desses 3. Eu ponhava o diabo em primeiro lugar, o mundo em segundo e a carne em terceiro. Hoje não. Hoje eu ponho a carne em primeiro lugar, velho. Porque você vê como que a gente vem e aprende. Eu falei: é verdade, rapaz, a carne que é a mais encardida sobre nós. E era essa luta que Paulo estava enfrentando. Olha, o que eu quero fazer eu não estou conseguindo. E não era fazer coisa para Deus, mas o que eu não quero, isso eu estou fazendo, moleque. Essa passagem não nega a vitória sobre o pecado, certo? Primeira coisa, nós temos que entender: o pecado já foi vencido. Por quê? Jesus. A Bíblia vai dizer que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Mas ela destaca a luta constante que nós cristãos enfrentamos. Nós vamos ter luta diária. Ainda mais quando a gente quer ser um crente de verdade, meu irmão. Quando a gente se esforçar para ser um crente de verdade, não esses meia-boca que tem por aí, a gente vai ter uma luta diária. Mas é diária. Todo dia vai ter algo para querer tirar nós do nosso foco. Mas em nome de Jesus, a graça dele nos alcançou. A lei condena, mas Jesus libera. A lei condena, mas Jesus, porque se não fosse Jesus, estava todos nós condenados. Mas a graça, a misericórdia dele nos alcançou e ele nos libertou. Coloca para nós
sou liberto. Por que vós, irmãos? Porque vós, irmãos, fosse chamados ao quê? Fosse chamados ao quê? A liberdade. Porque se a lei condena, Jesus me liberta. Se a lei me pressiona, mas a graça me tira da prisão e me traz para a liberdade. Aleluia. Só que ele continua. Não é porque eu estou liberto que eu não vou vigiar. Não é porque ele me libertou que eu vou fazer de qualquer jeito. Por quê? Irmãos, se formos chamados para a liberdade, não useis então da liberdade para quê? Para dar ocasião à carne. Porque quando nós damos ocasião à carne, aquilo que não era para nós fazer, a gente faz. Mas servirmos uns aos outros. Vê. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Deixa aí já. Entendeu? Diga aí, eu fui chamado para ser livre. E como é bom ser livre, irmãos. Tem gente que está crente, que está preso e está gritando, eu sou livre, aleluia. Você está entendendo? E muitos aí andando para cima e para baixo, presos no pecado. Mas nós somos livres. Então não vamos usar dessa liberdade que Deus nos deu para dar ocasião à nossa carne, porque ela é a nossa maior inimiga. Inimiga. Diga aí, carne. Estou de olho em você. Mas pastor, o Paulo fala lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, né? Mas lá é outra luta, é outra carne, é a carne dos nossos irmãos. Essa é a nossa. É a nossa. Na nossa carne nós temos que lutar. Paulo estava lutando. Volta para nós lá, por favor. Contra ele mesmo, pensa, um homem cheio de Deus, abaixo de Jesus, o maior missionário, abaixo de Jesus, o apóstolo Paulo. E olha o que eles se enfrentavam. É o 19. Diga aí, a lei condena, mas Jesus liberta. Irmãos, é muito maravilhoso isso, irmãos. Eu tiro por mim, eu gosto de falar de mim, que eu vivi. Pensa que foi fácil ser liberto do crack, rapaz. Foi 16 anos fumando crack. E nada me libertava. Mas eu conheci quem? Jesus. Ô, Kel, mas eu... Mas eu conheci quem? Jesus. E Jesus me... No que você era preso antes de Jesus? No que te prendia antes de Jesus? Não era crack, não era cachaça, legal. Mas algo te prendia, senão você servia Jesus. E Jesus te libertou. E agora que nós estamos libertos, nós temos que tomar cuidado para não dar ocasião à nossa carne. Então essa passagem ela não está negando sobre o poder do pecado. Quantas pessoas o pecado já levou? E não vou falar pessoas que estavam firmes com Deus, cheias de Deus. Quantas pessoas o pecado tirou daqui de dentro e colocou no farol hoje? Uma casa de recuperação sem Deus. Você vê o poder do pecado. Olha Paulo, meu irmão. Não, para Paulo falar isso, meu Deus do céu. Mas a gente não pode usar como desculpa. Porque você acha que Paulo vivia pegando? Não. Ele estava trazendo aquilo que ele sentia nele. Pode ter tido vez que Paulo fez o que ele não queria. Você está entendendo? Mas ele se auto-analisava, porque ele poderia falar dos outros. O fulano lá, de vez de fazer o que é de Deus, não faz. Ele falou de quem? Dele mesmo.
o que eu quero fazer eu não estou conseguindo. Mas o que eu não quero, esse eu faço. Mas você já vê que ele tem um sentimento, dois sentimentos: o de querer fazer e o de não querer. O de querer, ele não estava conseguindo, mas ele tinha esse sentimento: o que eu quero fazer eu não estou conseguindo. Mas o que eu não quero, porque tem gente que faz porque quer. Uma coisa é se esforçar, a outra não é. Essa passagem, sabe que essa passagem nos ensina? Que o pecado é inevitável. Diga aí, o pecado é inevitável. O que é isso? A gente consegue evitar. Se o pecado é inevitável, vai ter hora que a gente vai conseguir. Mas a Bíblia fala: aquele que não tem pecado é mentiroso. Porque uma hora ou outra, irmãos, nós pecamos até em pensamento, viu? E como Deus sabe que a gente peca em pensamento? Porque Ele escuta o nosso pensamento. É onde todo mundo se engana. Não faço pecado que ninguém vê, mas minha mente, Deus está ouvindo tudo. Então não tem como. Enquanto nós estivermos nessa natureza, vai ter os pecados da gente, o consciente e o inconsciente. Qual é o inconsciente? Aquele inesperado, do nada você já tomou uma fechada aí. Não, não falei, eu pensei. Então, você pensou, pecou. Jesus ouviu tudo isso, você pensou. Entendeu? Olha só, os que ele vai dizer lá na frente: miserável homem que eu sou. Então essa passagem nos ensina que o pecado é inevitável. Uma hora ele pode aparecer, mas a gente tem pecado que a gente consegue evitar. Esse aí já é diferente, é o consciente. Paulo está descrevendo a sua própria luta para mostrar para nós que nós somos capazes de resistir. Quanta gente que fuma hoje está dentro da igreja e está doido para pagar e não consegue. Deus conhece, está doido para parar e não consegue. E Deus conhece que está ali e não está sentado. Quando ele está dentro da igreja precisando melhorar alguma coisa para sair de pecado, você acha que Deus não está vendo? Olha, ele está correndo atrás, ela está correndo atrás, está se esforçando. De repente Jesus arrebata a igreja, vai embora, meu irmão. Não vai embora. Agora, se está dentro da igreja, sabe que está. Eu falo para minha mãe ela fuma. Ela não fala? Ela não pega ela. Ó, Deus quer ver esforço. Se esforça para sair, jogar isso fora e cair na Santa Ceia logo. Se esforça, porque tu já sabe para onde vai. Ela assiste, viu? Amanhã ela... Você está entendendo? É isso que Deus quer de nós. Se esforça que eu te... Porque se nós deixarmos nossa carne mão de nós, irmão. Diga aí: meu maior inimigo não é o mau diabo, é a minha carne. Não, se fosse que eu aprendi essa, eu ia para casa pensando. Falei: meu Deus, é verdade, né? Amém? Nossa, né? Mesmo sabendo que o poder que o pecado tem, hoje a gente consegue evitar muita coisa. Hoje eu consigo. Meu Deus do céu, se eu queria ter conhecido esse Jesus poderoso um monte de anos atrás, só acho que eu não tinha conhecido a Ed. Eu não ia sofrer o tanto que eu sofri, preso em pecado, preso nas coisas do mundo. Mano, é tão bom você pegar o seu dinheiro assim, se olhar e falar: dinheiro, você vai para onde eu quero. Não é para onde o diabo quer mais não. Que coisa maravilhosa. Eu não esqueço, quase todo dia eu lembro disso. Quando eu pego uma verdinha assim, eu sei, eu sei para você vai. Vai ver. Eu gosto de andar com um dinheirinho. Não tenho muito dinheiro não, eu sou pobre. Mas gosto de andar com dinheirinho em espécie, porque o meu dinheiro era tudo para biqueira, tudo para boteco. Eu gosto de tirar o dinheiro e...
Hoje eu tenho poder sobre a minha carne. Irmãos, você está entendendo? Eu não sei qual é a dificuldade que nós temos que ter poder. O eu que Paulo fala está se referindo à sua natureza humana. É a nossa natureza humana. A minha carne é o meu maior inimigo. Meu Deus do céu, como eu queria que o Brasil, a igreja brasileira, aprendesse isso. Porque hoje o povo de Deus dá mais valor à carne do que ao espírito. O eu que Paulo está falando é a sua natureza pecaminosa, que ainda está presente em sua vida como cristão. Por isso que eu disse, o velho homem não morreu não, a velha mulher não morreu não. Está ali, ó, doidinho para aparecer. Quem lembra do valente ou mais valente? Foi um domingo atrás que nós pregamos. Que a Bíblia fala que o inimigo, quando sai de nós, a coisa ruim sai de nós, ele fica rodeando por aí, caçando lugares secos, e não achando, ele volta, ele vem e vê a casa arrumada e diz: voltarei para a casa de onde eu. Então quer dizer, ele não morreu, o velho homem, a velha mulher, está andando por aí, caçando alguma casa. Então ele sempre vai vir dar uma olhada na casa que ele saiu. Se tiver arrumada e vazia, ele vem e ele entra. E vem ele e mais 7. E o estado desse homem se torna pior. Ele tem piores. E o estado desse homem se torna pior do que o. Acho para nós aí. Primeiro, porque não morreu. Você acha que o Hermes morreu? Nem era o Hermes, era o Bob, né? Você acha que eu falo, não, o final do Bob morreu, mas eu sei, está por aí, doidinho para voltar para casa. Só que ele quebra a cara. E quando ele vem, ele acha a casa cheia. Ela não pode estar vazia. A nossa casa não pode estar vazia. Então Paulo está dizendo, mesmo eu sendo o apóstolo Paulo do Novo Testamento, que tem 27 livros, e eu escrevi 13 dos 27. Olha que homem de Deus era o apóstolo Paulo. Ele está dizendo: o que eu quero fazer eu não estou conseguindo, mas o que eu não quero, mas isso eu, por causa do que? Da sua carne. Lucas 11:26. Põe Lucas 11:26 aí, vamos ler esse texto. Hoje é tudo de ensino. Tudo de ensino é lugar do quê? Pensar, aprender e praticar. Volta 25. 24. Vamos lá. Quando o espírito imundo, presta atenção nesse texto aí, ó. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando. Olha o que ele diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Vai mais um. E chegando, acha a casa como? Varrida e adornada, arrumadinha. Vai para 26. 1, 2, 3. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Quem acredita na palavra de Deus? A palavra de Deus, irmão. Se nós acreditamos no Salmo 91, nós temos que acreditar no Lucas 11:26. Se nós acreditamos, posso todas as coisas do que me fortalece, eu não lembro onde está, nós temos que acreditar nesse texto também. Volta para nós lá. Então o erro que ele estava descrevendo era da sua natureza pecaminosa. A nossa natureza, irmão, diga aí, a minha natureza é pecaminosa, irmão. A gente só vai estar livre desse corpo no dia do arrebatamento da igreja, mas enquanto isso nós vamos estar vivendo nesse corpo na terra, sendo tentado diariamente. Olha, eu não gosto de luta, de soldado, essas coisas. Aí você pega 2 boxeadores, mesmo peso, e a luta é assim, luta de boxe, tem que ser o mesmo peso, praticamente o mesmo tamanho, para lutar. Aí você pensa em você, 2 boxeadores, o espírito e a carne, certo?
Na luta normal, vai vencer o que está mais preparado. No ringue, o mais preparado vai vencer. E dentro de nós também, vai vencer o que está mais preparado, ou o espírito, porque os dois são bons boxeadores, são bons lutadores. Mas o que nós preparar melhor é o que vai. Então, se o meu espírito estiver mais forte e mais preparado, ele vai vencer. Mas se a carne estiver mais forte e mais preparada, ela vai vencer. E se o espírito vencer, dá vida. E se a carne vencer, dá morte. Olha aí. Diga aí, vou sair daqui um gigante. Glória a Deus. Paulo não está se desculpando por sua natureza, e sim mostrar a luta constante que um cristão de verdade enfrenta contra o pecado e a necessidade de Deus para vencer essa luta. Sem Deus não é ninguém. Jesus vai dizer em João 6. É João 6? João 15, 6. Põe lá, deixa eu ver. Se não é o 15 ou 14. Não, 14, 6. Deixa eu achar aqui. Tá? 15, 5. Lê aí, 1, 2, 3. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bom, Emerson, sem mim você não vai parar de fumar crack, mas comigo tu para. Sem mim tu não vai parar de fofocar, mas comigo tu para, aleluia. Porque sem mim nada podeis fazer. Foi um monte de clínica, um monte de coisa que eu passei de perto de tudo que não prestava, mas quando eu conheci ele, eu consegui. Então Paulo está dizendo, olha, não estou me desculpando, estou mostrando para vocês que o negócio de ser crente de verdade não é fácil. É esse o motivo que nós temos que pôr na nossa cabeça, que quando a gente fala, ai, que ser crente é difícil. Por que é difícil? Ser crente verdadeiro. Crente meia boca é fácil. Ah, é fácil ser crente. Não é fácil. Você faz o que você quer. Mas quando eu sou um crente verdadeiro, eu não faço mais o que eu quero. Eu faço o que Jesus quer. Porque agora não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Nós vencemos tudo pela fé. Porque nós temos Ele e acreditamos nele. E o mandamento dele, a lei dele, mostrou para nós o que é pecado e o que não é. Amém? Volta para nós lá. Então é isso que Paulo estava dizendo. Olha, se vocês têm uma natureza terrível, eu também tenho. Porque o que eu quero fazer eu estou conseguindo. Mas o que eu não quero, isso eu estou conseguindo. Ele já se arrependeu depois de crente aí por algo que fez. Poxa, eu não devia ter feito, né? Eu não devia ter falado dele. Não é? Mas já foi. Aí nós dobramos o joelho, Senhor, perdoa pelo que eu falei. Não vou falar mais. Perdoa pelo que eu fiz, não vou fazer mais. Perdoa pelo que eu pensei, não vou me esforçar para pensar mais. E Jesus não está caçando perfeito, não. Jesus está caçando sinceros. E sincero. Você vê Davi? Davi teve que ouvir um montão porque ele não foi sincero. Na hora que perguntou para ele, enrolou, não. Mas se aí o Natan, alguém falou para ele lá, o Jonathan, falou para ele, rapaz, vou te contar uma história, você não está querendo ser sincero. Com o erro que você fez, você catou a mulher do homem lá, qual é o nome? Urias. Tu pegou a mulher do Urias, depois mandou ele para a morte, ainda você não está querendo ser sincero? Vou te contar uma história. O homem tem 100 ovelhas. Aí ele vai lá e pega uma ovelha que o homem só tem uma. O que esse homem merece, meu amigo? Morrer. Então, esse homem é você. Você tem um monte de mulher e vai catar a única mulher do seu amigo. Seja sincero com Deus. Fala a verdade, meu Deus. Não é? Quem lembra de Safira e Ananias?
Espírito Santo, velho. Você não falou a verdade, que você vendeu e é tudo seu, já era. Aí chega a mulher, tem a mesma oportunidade. O que aconteceu, Safira? Nada. Ah, você também está mentindo com o Espírito Santo? Você vai para o mesmo lugar também? Podia falar, não, aconteceu isso. Perdoa, Jesus. E Jesus é rico em perdoar, igreja. Aleluia. Se ele não fosse rico em perdoar, não estava ninguém aqui. Já pensou, nós já pensasse em algo pecaminoso, ele já vinha, puf, já era. Quem está aqui? Né, filho? Se não pecado que desagrada a Deus, a gente às vezes até fala, a gente pensa, todo mundo faz isso, um monte de gente, é ingratidão. Sabe aquele dia que cai o arroz, o feijão e o ovo no seu prato? Aí você fala, que é isso, ovo de novo? Ninguém vai comer essa miséria. Isso é ingratidão. É ingratidão. Depois eu falo, tem gente comendo barro com açúcar. Você está comendo arroz, feijão com ovo frito. Do jeitinho que você quer, bem cozido, molinho. Né? Ou pior ainda, você está comendo arroz, feijão e ovo. Tem gente que está numa cama entubada. É pecado, gente, é ingratidão. É pecado, principalmente com Deus. Amém? Então, vocês estão entendendo? Então, Paulo não arrumou uma desculpa para ficar pecando. Não. Ele estava dizendo, a nossa natureza humana ela é cruel, irmãos. A tua natureza humana é cruel. É por isso que quando eu vou em clínicas, é o lugar que eu sempre falo, para a clínica onde eu vou drogado, a gente não pode dar mais o primeiro. Eu carrego isso já desde 2010, 15 anos. Eu vou carregar o resto da minha vida. E eu não posso mais dar o primeiro. Primeiro trago, primeiro tiro, primeiro gole. Nunca mais. Eu posso dar o homem com mais raiva. Já tive raiva, hein? Meu Deus do céu, né, filho? Quanta raiva eu já passei desde 2012, nesses 13 anos, desde 2010, nesses 15 anos de ministério. Quanta raiva eu já passei. Mas eu ponho na minha cabeça, eu não posso dar o primeiro trago, o primeiro tiro. Quanto dinheiro já peguei na mão? Felicidade, aleluia. Mas eu ponho na minha cabeça, eu não posso mais dar o primeiro trago, o primeiro tiro. Porque tudo começa no primeiro. E hoje eu estou aí, ó, 15 anos caminhando com Jesus e carregando dentro de mim, que eu não posso dar o. Porque esse era o meu pecado que acabava comigo. Então a gente tem que propor, se aqui é pecado, se acaba comigo, então eu não posso dar o. Eu levar, meu irmão. E a nossa carne, irmão do céu, rapaz. Tu acha que nos primeiros dias, quando eu peguei meu primeiro salário na vida, não vem na minha cabeça? Né? Aí eu lembrava, Jesus disse, João 15,6, sem mim nada podeis fazer, se não vai me vencer. E hoje já está mais diferente, porque quando a gente vai caminhando com Jesus, a gente vai ficando mais forte, mais resistente, bem mais resistente, cheio de Deus. O pecado não derruba fácil assim não, de jeito nenhum. Porque há uma luta dentro de nós, a carne e o espírito. E se o espírito está mais forte, a carne ela até tenta, mas ela quebra a cara. A nossa carne é a nossa inimiga, principalmente contra as coisas de Deus. Hoje por isso que a nossa luta ela é maior, porque a gente quer ser um crente de verdade. Não adianta eu estar na igreja minha boca. Eu posso até começar, porque o problema não é como eu começo, é como eu termino. Posso até começar a minha boca devagarzinho, tendo que alguém lá buscar, bem, mas aí eu tenho que ir me alimentando. Aí eu disse, quem quer se alimentar? Eu mudei a mensagem ontem, não foi? Então eu não vou falar o porquê, senão o povo não sabe o dia. Eu vou deixar ela para o domingo. Eu vou deixar ela para o domingo, vou deixar ela guardadinha aqui. Na hora que eu ver o Pai Jesus mandou. Eu sou o pastor da igreja. Pastor, nós temos que ter as nossas estratégias. Você está entendendo?
Mas pastor, pode espaço, não tem problema, eu quero encher céu, não é templo, aleluia, glória a Deus. E para encher céu nós temos que ser crente de verdade. E para ser crente de verdade, nós vai ter guerra, nós vai ter luta dentro de nós, mas nós vamos vencer, porque o crente de verdade está cheio do Espírito de Deus. Aleluia. E é muito bom, irmão, ser crente de verdade. Mas tem as nossas lutas aí diárias, mas nós também temos as nossas vitórias para a glória de Deus. O gol tem. Olha a maior vitória, eu já disse hoje, eu vou pegar uma nota de 100 e falar, olha, eu sei para onde eu levo você hoje. Isso para mim é uma vitória incomparada, eu tenho meu domínio próprio, irmão. Eu não tinha. De ver minha casa tudo sendo levado por mim, não tinha nada. E hoje eu tenho meu domínio próprio, hoje eu falo, rapaz, você está entendendo? Isso é maravilhoso. Mas como é ser maravilhoso não ser mais escravo de Satanás, mas ser servo de Deus vivo, aleluia. Glória a nós. Diga aí, minha carne é inimiga. Então assim, por isso que tem jejum. Para que serve o jejum? É para matar o quê? A carne. É para matar a carne, mãe. Mata a tua carne. Senão ela nos mata. Se não tivesse matado a minha carne, ela já tinha morrido aí já. Meio de pá, meio de traficante, de cirrose, ela tinha ido embora já, velho. Mas se eu resolvi matar a minha carne, porque eu tive Jesus. Gálatas 5:13 nós está lendo. Vamos ler de novo que nosso irmão Kelvin, você vê, ele disse: ó, essa família é abençoada, já apresento, irmãos. Foi a família que apareceu no dia da oração. Vamos lá, todo mundo junto, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então não use da liberdade para dar ocasião, mas vamos servir uns aos outros. Amém? Porque eu poderia dar ocasião à minha carne e falar: que rapaz, pelo menos um mês aí esse salário eu vou no lugar ali, ó. E agora eu vou chegar em carro, hein, ó. Vou chegar em carro. Mas aí tudo começa no. Passou um mês, eu não tenho mais mulher, não tenho mais carro, não tenho mais dinheiro. Está morta. Eu mato ela todo dia. E você também. Então, nós somos livres, irmãos. O que a clínica não conseguiu, o que a cadeia não conseguiu, o que o mundo não conseguiu, que o profeta da terra não conseguiu, Deus conseguiu. Deus nos libertou. Então não vamos dar ocasião à nossa carne. Amém? Mateus 26:41. Olha aí, ó. Olha como a nossa carne é trabalhosa. É aqui Paulo está dizendo. 26:41. Vem aí, 1, 2, 3. Vigiai e orai, para que não entreis. Por quê? A verdade, o Espírito Santo. E a nossa carne? A carne é fraca. Diga aí, a minha carne é fraca. É que a gente quer fazer o contrário. A gente pensa que a nossa carne é forte, mas a nossa carne é fraca. Ela é muito fraca, irmãos. Você acha que tem muita briguinha dentro da igreja? É porque é a carne que prevalece. Briguinha dentro dos grupos. É a carne vencendo. Porque se é um grupo cheio de Espírito Santo, não tem briguinha não tem ninguém não, pai. Está todo mundo cheio de Espírito Santo. O Espírito Santo ele não sai assim só no mover, não. É uma busca diária de cada um, velho. Porque às vezes você está até aqui cheio do Espírito Santo, mas não conversa com o irmão do lado, com a irmã do lado, está lá falando em língua, mas não conversa com o irmão do lado. Que língua é essa? Que língua miserável é essa? Dentro da casa. A nossa carne é fraca. E deixar ela vencer nós. Ela não venceu Judas. E Judas andou com Jesus. Judas se andou e ouviu o mestre falar face a face com ele. E ela venceu. Então diga aí, o meu espírito é forte, mas a carne, fala aí, carne, tu és fraca. Miserável. Coloca para mais um, João 6:63.
Olha o nosso nome inimigo aí, ó. Leia a igreja, 1, 2, 3. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada. E as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Diga aí, o Espírito é vida. E a nossa carne? É morte. Para nada aproveita. Joga um cadáver aí fora para ver se o urubu vem buscar. Nem o urubu quer saber de dar nossa carne, né? Porque para nada. E nós vai deixar ela vencer nós? A Bíblia diz que no céu não entra nem carne e nem sangue, mas vai entrar o Espírito de vida, a nossa alma, aleluia. Então nós temos que nos dar força, nos fortificar. A busca é individual, irmão. Tem a busca coletiva? Tem sim, mas é principalmente a individual, a tua busca individual. Se enche individualmente, porque aí teu Espírito vai vencer essa carne, que para nada aproveita. Só está servindo para carregar a nossa alma e nosso espírito. Não é lógico, a Bíblia fala, cuida do templo. Por que ela manda cuidar do templo? Porque o que ela está carregando é algo valioso, é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Cuida desse templo aí, que aí dentro tem algo valioso, aleluia. Tem a sua alma para a vida eterna e tem o Espírito que eu soprei em você. Glória a Deus. Vale a pena, igreja. Vale a pena. Vale a pena. Não cuida. Eu estou cuidando, vale até de ir. Né, viu? O médico falou, você está com o que é o nome? O colesterol alto. Eu falei, vixe. É que eu comi uma pizza inteira, agora eu como meia. Estou cuidando. Por quê? O que eu carrego dentro de mim é valioso. Eu também estava que dava, né? Estava, né? Mas eu diminui, eu estava com 100 e poucos quilos, agora eu estou com 100. Aí, vamos um pouquinho embora. Por quê? Diga aí, o que está dentro de mim é o que aproveita. A nossa carne nem o urubu quer, meu irmão. Olha. Amém? Mais um, Romanos 7,5. Você vê o tamanho do poder da nossa carne. Vê aí, 1, 2, 3. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem frutos para a morte. Vem cá, quem escreveu isso aí? Paulo. O que Paulo estava dizendo lá? O que eu não quero fazer, isso eu estou fazendo. O que eu quero está difícil. Você acha que Paulo fica pegando? De maneira nenhuma, rapaz. Ele está mostrando para nós que há uma maneira de vencer. E está mostrando que a nossa natureza humana ela é cruel por nós, irmão. Você quer ver tua carne te dar um descanso? Larga Jesus de lado e vai viver sua vida. Porque quantas pessoas que saem da igreja, irmão, isso é conversa de Satanás. Sai da igreja e fala, nossa, eu estou melhor do que eu estava na igreja. Por quê? Porque a carne dela agora está sossegada. Eu acho que está melhor. Está fazendo o que a carne quer, está bebendo, está fumando, está fazendo o que não vai estar melhor? Ainda mais quando a pessoa quer ser crente de verdade. Porque se você está na igreja fazendo a mesma coisa que estivesse lá fora, não está do mesmo jeito. Quando você está se esforçando, vai passar por isso, irmão. E isso, diga, e isso é bom. Por isso que a palavra vai dizer que a lei ela é boa, santa e justa. A lei é boa. Porque a lei mostra para nós, ó, esse negócio aí, cuidado. Porque quando nós estávamos você vê que Paulo está dizendo? Ele está dizendo no passado. Quando nós estávamos, diga, eu não estou mais. Não está mais. Não podemos. Quando eu estava na carne, as paixões do pecado, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são para a lei, operavam em nossos membros, para darem frutos à morte, irmão. E você vê o mundão dando risada, aleluia, dando risada, aleluia, duas à mão, duas assim, um em cada braço. As mulheradas, tudo dando risada, dando fruto da morte. E nós estávamos assim, por isso que Paulo está dizendo, quando nós
6. Diga aí, mas agora. Vamos ler. 1, 2, 3. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice, porque a lei já era para quem está em novidade de espírito, a lei ficou velha, é o Velho Testamento. Você está entendendo? Volta no 5, eu vou ler agora. Ah, meu Deus do céu. Se não sair com glória, meu irmão. Porque quando estávamos na carne, fumando crack, tomando cachaça, roubando tudo que veio pela frente, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em meu membro para darem frutos para a morte. Versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei. Diga aí, a lei não serve mais para mim. Aleluia. Por quê? Nós fomos libertados. Mas Paulo vai dizer em Gálatas 5,13: mas não useis da liberdade para dar ocasião, porque se der ocasião à carne, volta para a lei. Segura aí. Tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, presos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da lei. Leia isso, microfone. Leia essa aí. Glória a Deus. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Amém? Traduzindo, diga aí. Hoje eu obedeço não a lei, mas a Jesus. Porque a lei condena e Jesus liberta. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, vamos vencer. Gálatas 5, bota para nós lá, encerrou. Vamos vencer. Ô irmão, eu vou dizer de novo. Só sabe quem passou pelo crack, meu irmão. Quem não sabe o que é ser liberto do crack, rapaz. 17 anos, não é um mês, 7 dias não, aventureiro não. Fumando crack. E Jesus falou: tu tá liberto agora, o nome dele, aleluia. Vamos vencer. Gálatas 5,16, olha aqui, vamos lá. Digo, porém, andai em e não cumprireis esses desejos. Como que nós temos que andar? Diga aí. Cheio de Espírito. Porque no dia que eu peguei 100, minha mente falou: vai lá, a carne. Só que não estava cheio da carne, estava cheio do vou não. Vamos lá, filho, comer uma pizza. Você está entendendo? Eu falo isso que é o que eu passei. E vocês têm que pegar o para vocês, é o que vocês precisam. Então o crente tem que andar em espírito. Quem andando em espírito não vai cumprir o desejo da carne. Não vai. Vai se esforçar, vai fazer de tudo para sair do problema. É que eu falo com a minha mãe, só que está demorando é muito já, vai parar esse cigarrinho aí. A Luísa, foi um mês. Hoje ela veio que ela precisou ir no médico, ela estava fazendo uma cirurgia na mão, coisa simples. Era 3 horas. Mas ela, em 42 anos que ela fumou. Ela falou: olha, eu preciso me batizar, eu quero tomar Santa Ceia. Eu sei que tem lugar que o pessoal toma Santa Ceia de qualquer jeito, então. Toma ceia de qualquer jeito, quem é crente, de qualquer jeito. Mas não, mas se esforça. Se esforça aí que dá certo. Eu falei para ela: você vai lá, faz que nem eu fiz. Quando eu parei de fumar cigarro, eu fumei e logo um pacotão de tempo. Da noite por dia, 10 maços. Ou eu morro ou eu paro. Pensando. Consegui. Aí eu falei para ela: você pega uma cigarro, você fuma tudo de uma vez. Até ser. Aí chega aí, você consegue. Aí depois que você parar, nós ficamos 30 dias, você desce as águas. Aí no outro dia nós vimos ela, né? E aí, Crisa? Fumou uma ação? Não, não fumei nenhum. Cheguei em casa, joguei tudo fora. E todo dia ela ligando. E todo dia, 1 dia, 2 dias, todo dia. Quer dizer, ela nem seguiu o conselho do pastor. Falou: não vou fumar mais nada. Vou jogar tudo fora, eu vou minha vida voltada. Todo dia ali. Deus tem. 3 dias.
Sim, velho, ele foi. Começou a andar no Espírito, no propósito. Determinação. Olha, eu tenho esse propósito para fazer isso. Faça, conta com a gente. Conta com a gente. Se tem alguém para ajudar aqui, é nós, irmão. Nós tivemos um casal, irmão, na outra época. Eu estava na nossa igreja. E se eles iam casar, a gente não era pastores. Eles tinham marcado o casamento. Vocês sabem quem são, nosso primeiro. Só que eles. Fez 9 anos isso. Só que eles caíram no pecado. E lá o negócio é o seguinte: caiu, é banco, sai fora, não faz nada. E a gente não quer saber de nada, ele caiu em outras igrejas. Aí a gente se tornou pastor. Jesus fez nós pastores, ficaram sabendo. A primeira coisa que eles fizeram para nós sermos pastor: casa nós? Eu falei: nós casa, não tem problema, não estou sabendo de nada. Eles é de outra igreja, mas não é casa. Aí eu fui na sede. Quando eu cheguei na sede para resolver os negócios da igreja, o pastor dele me aparece. Oi, pastor, o casal lá, você não está sabendo o que está acontecendo? Não, eu falei a todos, me contou, questão de disciplina. Mas o senhor vai casar ele mesmo assim? Eu falei: não, eu vou casar. Eu tenho autoridade para casar eles, não para chegar na disciplina. A disciplina é com o senhor. Mas se eles querem que eu case, eu vou casar, porque se Jesus voltar, eles vão embora. Você está entendendo? Porque a mente do pastor é essa: fica de disciplina, mas não muda a sua vida, não, porque tu vai para o inferno da disciplina. Não, caso ele, se Jesus voltar, ele sai da disciplina e vai para o céu. Aleluia. Eu falei isso para ele é branquinho, ficou vermelho. E pastor de igreja grande, ficou vermelho. Ah, então tá bom. Você está entendendo? Qual é o problema? O problema não é a gente estar, o problema é nós sair, nós temos que sair. Levanta e anda em nome de Jesus. Glória a Deus. E casamos, primeiro casal da nossa vida. E pelo pastor ia morrer lá 6, 7 meses, 8 meses, na disciplina. E ajudar como? De jeito nenhum. Tem que fazer a nossa parte, cada um faz a sua. Amém? Então a primeira coisa para mim vencer, eu tenho que andar em andar em Espírito. O que é andar em Espírito? Onde você vai em Espírito. Para onde eu vou em Espírito. Tem gente que só tem o Espírito no dia de culto. E no culto do movimento. Se não tiver movimento, não teve Espírito Santo. Olha como o Espírito Santo está falando com nós essa noite aí também. Aleluia. Olha o 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Essa cobiça é luta. É um querer ser melhor que o outro. Cobiça. Então a carne quer ser melhor que o Espírito. E o Espírito quer ser melhor que a carne. E esses se opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que. Olha como que estava Paulo: o que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. É essa luta que Paulo está passando. É essa luta que nós passamos. Mas Paulo está dizendo lá atrás: ó, andem em Espírito. Porque dentro de nós é uma guerra da carne e o Espírito. E um querendo ser melhor que o outro. Então que nessa noite vença o Espírito de Deus. E na nossa caminhada também. Aleluia. Porque a carne não quer ser o que o Espírito faz. Não quer que você faz o que o Espírito faz. Não é assim? E o Espírito quer que você faça o que a carne faz? O que nós fazemos? Não. Então fica brincando, o Espírito está falando, não faz. Aí você vai e faz. A carne está falando, faz. O Espírito está falando, não faz. Olha a nossa guerra. É a nossa, não é a minha, é a nossa. Todos nós que queremos algo sério com Deus. É a nossa luta. Mas diga aí, graças a Deus que tem essa luta. E graças a Deus nós estamos vencendo, irmão. Nós estamos legal. Nós estamos com Deus, nós estamos na presença de Deus. Quantas coisas já aconteceram na nossa vida e a gente continua lutando, aleluia. Porque nós somos soldados de Cristo. A luta só vai acabar no dia que a igreja for arrebatada. É luta diária, diga aí, luta diária. Olha o versículo 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Quem é de Cristo? Vai ter que crucificar, meu irmão. Vai ter que carne miserável. Por quê? Hoje nós somos de Cristo, irmão. Hoje nós não levamos mais o nome Emerson, hoje nós levamos o nome de Jesus. Então vai ter
crucificar a nossa carne e as nossas paixões. 25. Leia aí, 1, 2, 3. Se vivemos em espíritos, andemos também em espíritos. Coloca de pé em nome de Jesus. Quem veio para nós, Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Vamos guardar o tema para nós? Diga aí. A lei condena. A lei condena. Jesus liberta. Amém? De qualquer tipo de pecado, Jesus liberta. As pessoas falam que fumador de crack não tem mais jeito. Não tem mais jeito para nós. Mas para Jesus, ele liberta. Amém? Cadê a família Kelly? Fernanda e as filhas. Deus abençoe. Amém? Está diferente, já não? Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? É isso aí, tá? O culto de ensino fez. O culto de ensino é lugar do quê? Pensar, aprender e praticar. Amém. Que Deus abençoe. Kel, você vai fazer a sua oração hoje. Vai encerrar, tá? Vem pra cá. Amém, igreja? É isso aí, igreja. Vamos lutando, que o melhor tá por nós. Glória a Deus, viu? Glória a Deus, aleluia. O que aconteceu? Hã? O quê? Você tá bem? Estou bem, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Irmão, deixa eu dar um recado para vocês. Agora, quando vocês for abençoar eu e a pastora, nós não tem mais o neguinho, entendeu? Nós estamos sem cachorro, o neguinho morreu. Certo? Não, o seu cachorro, o nosso já era. Eu tô ouvindo. Não, não. O neguinho foi o último, amém? Ele foi segunda-feira. Foi 9 anos aí com nós aí brincando aí. Tá bom? Foi Foi onde? Foi um dia. Certo? Exato. Mas continue cuidando dos seus aí, tá? Com os seus cachorrinhos, é isso aí. Vem aqui, olha aqui pra nós. Como você quiser. Vai pegando fôlego aí. Vamos orar para O de ensino é lugar do quê? Pensar, aprender e praticar. Aqui você vai aprender e praticar muita coisa. Então vamos, Pai de Deus, irmão, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar então com a oração do Pai Nosso. Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Domingo nós encerramos o culto das mães com a oração do Salmo 91. Glória a Deus. E esse hoje foi com o Pai Nosso. Ó, sem ser esse domingo, o outro, irmãos, é o culto de ação de graça do aniversário da pastora, né? 15 dias. Sem ser esse domingo, o outro, a pastora está fazendo aí 28 anos. Glória. Certo? Vamos aí se juntar e fazer uma festa bonita. Irmãos, Deus abençoe pelo Dia das Mães. Deus abençoe grandemente. Que culto abençoado foi, irmãos. Glória a Deus. Todos os grupos, as crianças representou para a glória de Deus. Amém? E é isso aí que Deus quer. Que nós se junta e fazemos a vontade de Deus. Estenda suas mãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? A lei nos condena, mas Jesus nos libertou. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, não só hoje, mas em todo sempre, todos aqueles que são de Deus e libertos por Deus. Diga!